Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, versos de 13 a 19. Diz assim: Jesus subiu a um monte, e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Esse texto nos mostra quando Jesus escolheu os 12 apóstolos. O evangelista Marcos cita o fato da escolha dos apóstolos, porém Lucas inclui um detalhe de extrema importância para esse ato de Jesus. Ele menciona que Jesus subiu a um monte e lá passou uma noite inteira em oração. Em seguida, ao amanhecer, chamou seus discípulos, todos aqueles que criam nele e o seguiam com frequência. Dentre todos os discípulos, Jesus escolheu 12 pessoas. A vigília que ele passou ali orando ao Pai certamente foi para fortalecê-lo e guiá-lo naquela escolha tão significativa. Ele teve o discernimento do Espírito para escolher exatamente as 12 pessoas que seriam os seus apóstolos ou enviados. Porque a palavra apóstolo significa enviado. E eles seriam enviados por Jesus para darem continuidade na missão redentora inaugurada por ele, o Salvador, o Filho unigênito do Pai Celestial. Ele iria treiná-los e durante esse treinamento eles seriam capazes, pelo poder que Jesus concedia a eles, seriam capazes inclusive de pregar, também autoridade para expulsar demônios. E sem dúvida nenhuma, Jesus não poderia falhar nessa escolha, pois fazia parte do plano redentor de Deus para futuramente instaurar a sua igreja na terra. Então Jesus foi enviado pelo Pai e ele enviaria os 12 e a missão continuaria. E, na verdade, a missão continua de fato, através da igreja, a qual representa o corpo de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus conhecia cada um daqueles 12, que passaram a segui-lo mais de perto, praticamente convivendo com Jesus diariamente. Os fatos que se seguem, contados pelos evangelistas Marcos, Lucas, Mateus e João, demonstram isso claramente. Aqueles homens passaram a ser treinados por Jesus para a missão que receberam. Mas quem olhasse para eles na perspectiva humana, terrena, não dava nada por eles. À exceção daquele que na verdade viria a ser o traidor, o Judas Iscariotes. Humanamente falando, ele era o melhor, com mais conhecimento, mais habilidades humanas, conhecia bem de finanças, organização, de relações sociais e por aí vai. Entretanto, Jesus conhecia o seu coração e o seu destino. E é isso que faz toda a diferença em cada um de nós perante Deus, o que está no interior do nosso coração, ou seja, da nossa alma. Mateus mesmo registrou uma explicação de Jesus sobre isso, que está no capítulo 15, verso 19, em que ele afirmou: pois do coração saem os pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Jesus disse essas palavras em um contexto em que fariseus e mestres da lei questionavam sobre transgressão de rituais religiosos que mostravam tão somente uma aparência de pureza exterior, mas ele conhecia muito bem o que se passava no interior daquelas pessoas. Aparentemente puros por fora, mas no interior da alma eles estavam podres, cometiam torpezas às escondidas,
mas de Deus, que sonda os corações, ninguém consegue esconder absolutamente nada. Bem, continuando a falar sobre Judas, tudo fazia parte do plano de salvação traçado por Deus para a humanidade. E o traidor seguia Jesus por toda parte, sendo designado como um de seus apóstolos, ouvindo e vendo todos os ensinamentos de Jesus, porém de forma distorcida, que culminou na traição, no remorso e no seu suicídio. Creio que foi triste para Jesus saber o destino que escolheu seguir aquele seu amigo. Mas o coração de Judas o afastou de Jesus, o Salvador. Os 11, entretanto, de fato, seguiriam na missão verdadeira para a instauração da igreja e continuidade do ministério evangelístico de Jesus, assim como receberiam posteriormente o poder do Espírito Santo para realizarem obras maravilhosas e serem agentes de transformação de vidas. Se eles fossem participar de uma seleção a partir de uma equipe de psicólogos ou especialistas em RH, eles não teriam sido escolhidos. Muito pelo contrário, a maioria deles eram iletrados e não demonstravam qualidades intelectuais e nem sociais. Mas Deus não pensa como seres humanos. Claro, Ele está acima de tudo e de todos. Olha o que Paulo, que também se tornou apóstolo posteriormente, escreveu na sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Quem pode discernir os desígnios de Deus? Ninguém. Se não for pelo Espírito de Deus, naturalmente, que Ele concede a todos que creem de coração em seu Filho Jesus Cristo. Para esse, sim, é perfeitamente possível compreender e aceitar a escolha daqueles homens por Jesus para serem seus apóstolos. E a história deles provou isso, basta ler o Novo Testamento. Mas, enfim, todos os 12 foram considerados e tratados por Jesus como grandes amigos, amigos de todas as horas. O amor e o cuidado que tinha para cada um deles é visível quando lemos os evangelhos. Eu falei do traidor Judas, mas agora quero mencionar sobre os demais, que apesar de suas falhas, seus corações ardiam pela mensagem de salvação, não política, mas espiritual. Aquela que dá a garantia de vida eterna com Deus, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, Deus de amor, bondade, misericórdia e justiça. Então, se estamos falando da escolha dos apóstolos, cabe aqui falar um pouco sobre a personalidade de alguns deles, e vou usar como referência os escritos do psiquiatra Augusto Cury, que estudou a personalidade de Jesus e desses apóstolos e publicou o resultado em seu livro O Mestre Inesquecível. Mateus era coletor de impostos, profissional odiado pelos judeus, porque muitos deles tinham oportunidade e a usavam para extorquir o povo. Como Jesus foi criticado por chamar um coletor de impostos para segui-lo. Jesus, porém, conhecia o coração de Mateus e também suas virtudes. Ele era detalhista, observador e contribuiu com muitas anotações que fazia para deixar uma biografia de Jesus que está contida no Novo Testamento. Tomé era rápido para pensar, mas também rápido para desacreditar. Duvidava facilmente, mas ele ficava constrangido ao reconhecer quando estava equivocado. Ele não dissimulava, mas ele se rendia. Era sincero. Tiago era um homem ousado, ambicioso e impaciente, mas rendeu-se também à causa do mestre e até foi martirizado por defender essa causa. Não se acovardou. Que dizer de Pedro? Era inculto, intolerante, impulsivo, agressivo, inquieto, indisciplinado, ansioso, repetia os mesmos erros com frequência e não suportava ser contrariado. Quantos defeitos, né? Porém, Jesus via nele qualidades como
Ele possuía a emoção de menino, singela e ingênuo. Acreditava facilmente em Jesus e seguia suas ordens sem contestar. Por exemplo, quando não conseguiu pegar peixes a noite inteira, mas sob a ordem de Jesus, ele foi adiante e se surpreendeu com tantos peixes pescados. Ele era determinado, era autêntico e um líder por excelência. João era ansioso, ambicioso e irritado, egoísta, intolerante, queria agir a ferro e fogo. Entretanto, Jesus reconhecia nele um homem emotivo, que era sensível ao amor do Mestre. Ele oscilava entre explosão e doçura, e era uma pessoa transparente. E assim por diante, cada um dos escolhidos com seus defeitos, falhas, mas com muito potencial de crescimento e de transformação em pessoas novas, que foram trabalhadas e moldadas por Jesus. Mais tarde, alguém poderia até dizer em relação a esses homens: quem te viu e quem te vê. O ministério dos 11 apóstolos de Jesus foi tremendo, o que pode ser conferido na leitura do livro escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, contida na Bíblia no Novo Testamento. Vale também mencionar que Paulo, como já disse antes, também foi escolhido por Jesus, mesmo posteriormente, depois que Jesus já tinha subido para o céu, mas apareceu numa visão a Paulo e também o escolheu como seu apóstolo e o enviou para uma obra maravilhosa de evangelização. Jesus, após subir aos céus, enviou o Espírito Santo, que distribui dons espirituais a cada pessoa que se torna discípula de Jesus Cristo. Uns são designados para apóstolos, ou seja, são enviados para alguma missão muito específica, como foram aqueles enviados diretamente por Jesus. E hoje, pessoas podem também ser enviadas pelo Espírito Santo de Deus. Outros também se tornam profetas, outros mestres, e assim muitos dons são distribuídos e usados para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E eu quero deixar aqui um recado muito importante para você que ouve esta mensagem, mas ainda não se tornou um verdadeiro discípulo de Jesus, o Mestre dos Mestres. Olha, não importa como estamos ou como somos, pois todos temos defeitos. Quem é perfeito ou perfeita nesse mundo? Somente mesmo aquele que, sendo Deus, assumiu a forma humana para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o único homem perfeito é Jesus Cristo. E é Ele quem nos transforma em novas criaturas. Nossa personalidade velha, cheia de recalques, defeitos, que nos deixa muitas vezes com sentimentos ruins, ela pode passar. E em Cristo recebemos uma nova personalidade, pois aprendemos com Ele. Aqueles homens foram transformados em pessoas parecidas com Jesus, com sabedoria e graça. Isso aconteceu com eles, tem acontecido comigo e pode acontecer com você, porque tudo que Jesus fez e sofreu foi por amor a cada um de nós. Não deixe passar mais nenhum dia. Torne-se você também discípulo de Jesus e deixe que Ele transforme sua vida como se fosse da água para o vinho. Que Deus te abençoe. Se você foi tocado por esta mensagem, se ela fez sentido para você, eu peço que compartilhe. E também que você deixe aí o seu joinha no vídeo. Tá? Se inscreva no canal para que estas mensagens possam chegar a mais e mais pessoas e abençoar mais e mais vidas. Deus te abençoe grandemente e até a próxima.